O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no quarto domingo da Páscoa, e esse quarto domingo da Páscoa é caracterizado pelo domingo do bom pastor. E Jesus está deixando bem claro no Evangelho de hoje que Ele é o bom pastor. Se Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, existe o mau pastor. Então existe aquele pastor que, em vez de ele acolher as ovelhas, ele acolhe até as ovelhas, mas com a intenção de destruí-la. Jesus faz uma comparação muito clara aqui dele e do demônio. O demônio é esse mau pastor, é esse lobo revestido de pele de ovelha ou revestido com pele de cordeiro. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Jesus também, ele nos dá um bom discernimento. O mau pastor, ou esse ladrão, ou o diabo, ou Satanás, Jesus diz primeiramente que ele vem para roubar, matar e destruir a ovelha. Jesus, que é o bom pastor, ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Você vê que eu já fiz aqui alguma mudança. Eu já disse que ele veio para que nós tenhamos. Eu já não falei mais de ovelha. Eu falei nós. Nós somos de Deus. Jesus, quando ele vem do céu, porque ele é o bom pastor, ele vem para nos salvar.
Ele vem para nos dar vida, vida em abundância. E vejam aqui, meus irmãos, tomemos cuidado com aquela interpretação que hoje se dá, porque tudo está voltado para este mundo e o mau pastor, que é o ladrão, que é o diabo, que ele vem para matar, destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer nos colocar sempre num plano desta vida, deste mundo. Então, a interpretação que hoje se dá pelo ladrão, que é o diabo, dentro desta palavra que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, interpreta-se como uma vida para este mundo. A abundância aqui é uma vida sossegada, é ter saúde, é ter dinheiro, é ter uma casa boa. Vocês estão entendendo que aqui você já vê que é uma coisa muito voltada para o pobre materialmente, que ele precisa disso, ele precisa ter uma boa saúde, ele precisa ter dinheiro no bolso e tal. E o rico, por ele ter muito dinheiro e tal, ele vai perder tudo para que o pobre possa ganhar todas essas coisas. Não, meu irmão, né? Meus irmãos, não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala aqui que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, é vida eterna. Vida em abundância. Na concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, vida em abundância é vida eterna, é vida no céu. Tanto que vocês podem lembrar de lá naquela festa que estava acontecendo na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, porque ele já havia 4 dias que ele estava morto. E aí, Maria estava ali ungindo os pés de Jesus com aquele óleo de alabastro, alabastro. Desculpa, a língua enrolou agora. Muito claro, aquele nardo muito caro, caríssimo. Não é claro, é caríssimo. Judas olhou e falou o quê? Se aquela desperdício, se ela pudesse pegar todo esse dinheiro desse nardo puríssimo e pudesse vender e dar para os pobres. Mas ela está só ungindo ali os pés de Jesus. Aí o que foi que Jesus falou? Pobres sempre tereis, Judas. Pobre sempre tereis. Sempre haverá neste mundo pobres e ricos, meus irmãos. Não fiquem pensando que neste mundo vai chegar um dia, neste mundo, olha bem, neste mundo, que não haverá mais ricos, ou não haverá mais pobres, mas somente ricos. Neste mundo, meus irmãos, sempre haverá. Jesus está deixando bem claro. No céu não haverá essa distinção de classes. No céu, todo mundo será um. Todos nós seremos e estaremos com Deus. E lá não haverá divisão de classes. Mas neste mundo haverá divisão de classes.
para que até mesmo é uma oportunidade para que o rico possa ajudar o pobre. Mas sempre haverá. Jesus deixou isso bem claro. O pobre, na concepção de Deus, e que precisa ser rico, entenda bem isso. O pobre, na concepção de Deus, e que precisa ser rico, é o pobre de Deus, é aquele que não tem Deus no coração. Esse é o pobre, esse é o miserável na concepção de Deus. E aí pode ser tanto o pobre materialmente como o rico materialmente. Todos os dois precisam de Deus, eles precisam ter vida em abundância. E a vida em abundância é o próprio Deus que eles necessitam. Tem ricos que são pobres de Deus, são miseráveis, que ainda não se encontraram com Deus e que Jesus veio resgatá-lo. E aí nós temos os exemplos bem concretos. Zaqueu, que era rico e foi convertido. Embora ele fosse até um ladrão, né, mais rico. Temos aquelas mulheres que seguiam Jesus e os apóstolos e que haviam sido convertidas. Dentre elas estava até Maria Madalena, e que elas ajudavam Jesus financeiramente. Mas também teve muitos pobres de Deus, como o próprio Bartimeu, o cego, que vivia pedindo esmola. Vocês estão entendendo que tanto um como o outro eram pobres? O pobre materialmente, o rico materialmente, mas eram pobres e ricos, ou melhor, eram todos dois pobres e precisavam de Deus e foram salvos por Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou entendendo? Vida em abundância é para rico e pobre na concepção de nosso Deus. Eles precisam de Deus. Mas existem também pobres materialmente que vivem uma vida de miserável porque não tem Deus mesmo no coração. E ricos também. Então, meus irmãos, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, e nesses tempos difíceis, e hoje, principalmente no Evangelho do Bom Pastor, nós precisamos entender que tanto esse pobre como esse rico que segue nosso Senhor Jesus Cristo, eles ouvem a voz de Jesus. E tem aquele pobre e aquele rico que não ouve, que não reconhecem a voz do pastor e está se iludindo com a voz do ladrão, que muitas vezes pode estar revestido com pele de cordeiro e está levando tanto o rico como o pobre para o precipício. Você está entendendo? Você entende? Tem esse rico que leva uma vida de santidade e tem ajudado o pobre. E tem o pobre que é beneficiado com a riqueza do rico e vive uma vida santa. Mas tem o rico que não é caridoso, que não ajuda, que não ouve a voz do bom pastor e que está ouvindo a voz do ladrão, como tem o pobre que também não ouve a voz do pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e ouve a voz do ladrão, porque vive também numa vida sem Deus. Mas Jesus está deixando bem claro no dia de hoje, Ele é a porta. E a ovelha que é o pobre e a ovelha que é o rico, ouve a voz do pastor e entra por esta porta.
e segue o pastor. Mas também tem o rico que não quer entrar pela porta, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e tem o pobre também que não quer entrar pela porta, que é conduzido pelo bom pastor, que é conduzido para a salvação. Vocês compreendem o que Jesus está dizendo? Então, tanto aquela ovelha, ou seja, aquele ser humano rico e aquele ser humano pobre que não ouve a voz do pastor e tem ouvido a voz do mau pastor, do ladrão, que é o diabo que veio para matar, que veio destruir totalmente a vida dele, que veio roubar de nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo e não ouvir a voz do ladrão. Ele precisa reconhecer a voz do Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende? E, infelizmente, meus irmãos, é difícil ter que dizer isso, mas é uma grande verdade. A igreja hoje está cheia desse ladrão que veio para roubar, destruir e matar. E nós precisamos, dentro desta igreja, porque a igreja representa o redil, aonde os cristãos estão, nós precisamos estar com os nossos ouvidos afinados, isso pela força do Espírito, e é o Espírito que vai afinar o nosso ouvido para nós ouvirmos a voz de nosso Senhor Jesus Cristo e não nos iludirmos com esse mau pastor que está revestido com pele de cordeiro e não é a voz do pastor. Tomemos muito cuidado, meus irmãos. Peçamos esta graça e nós temos que estar atentos, porque esse mau pastor, esse ladrão que veio para matar, vou falar na lógica que Jesus disse: roubar, destruir e matar. Temos que estar atentos, porque na hora que ele fala, mas como nós podemos discernir a voz desse ladrão que se reveste de pastor? Eu falo que está revestido aí de pele de cordeiro, porque Jesus também usa esse termo. Como discernir? É só ver. Se fala das coisas de Deus, mas que não está de acordo, porque na verdade é uma mentira, e vai falando assim de forma bem sutil, mas o que ele fala não está de acordo com a doutrina da igreja, a doutrina de sempre, não está de acordo com o que Jesus falou, não está de acordo com o que os apóstolos nos deixaram, não está de acordo com a tradição que sempre foi ensinada. É o ladrão. Quando fala assim, é o ladrão, esteja atento. Quando se fala e está de acordo com os ensinamentos da igreja, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, está de acordo com aquilo que São Paulo falou, São Pedro falou, está de acordo com o que está nas cartas que os apóstolos nos deixaram escrita na Sagrada Escritura, está de acordo com o que os papas nos ensinaram. Quando está de acordo, essa é a voz do pastor, não é a voz do ladrão que veio para matar,
ou melhor, que veio para roubar de Deus, destruir e matar. Você compreende? Entenda muito bem isso, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida e abundância. Ele veio dar vida eterna. Ele não veio dar vida passageira, ele veio dar vida eterna. Quando se fala muito de vida passageira, de vida neste mundo, de vida feliz nesse mundo, alegria neste mundo, não é a voz do pastor, é a voz do ladrão. Quando se fala de vida eterna, de salvação, de vida no céu, é a voz do pastor. Você entendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.